Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós, São José, rogai por nós, nossos santos anjos da guarda. vigiai de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Podem sentar. Queridas almas, queridos fiéis, nós celebramos hoje a grande festa da instituição da Santa Missa, do sacerdócio católico e, por consequência do sacrifício do altar e do sacerdócio, a Santíssima Eucaristia também. Mas vamos considerar um pouco sobre os textos que acabamos de ouvir. Nosso Senhor, na Epístola por São Paulo, ele vai dizer que muitas pessoas vão comungar, e porque naquele então se tinha um ágape chamado, que era um banquete que durava até meia-noite. E aí as pessoas começavam a rezar de meia-noite até o nascer do sol, e aí no nascer do sol se rezava a Santa Missa. Mas havia um problema. As pessoas iam com duas intenções. Ou comer, porque muitos eram simples e não tinham semelhantes comidas para comer no dia a dia, se comia as melhores comidas nesse ágape, então iam com a intenção de comer. E outros iam e cometiam mais excesso porque era uma razão social, e em realidade aquele ágape era um ato religioso, mas converteram num convívio, num jantar entre amigos. E acontece que Deus Nosso Senhor, que não deixa nada passar sem castigo, fez com que muitos começassem a morrer e ficar doentes. Algo semelhante isso vai acompanhar toda a cristandade. Quando maltratam o Santíssimo Sacramento, as pessoas começam a morrer e ficar doentes. Então São Paulo vai dizer, olha, nós nos reunimos aqui para fazer um sacrifício. E os senhores estão vindo para comer ou para fazer aqui um convívio social. Por isso muitos estão enfermos e doentes e morrem. Porque perderam aquela intenção que aquele convívio é verdade fraterno, era para dispor a alma para receber Nosso Senhor, que é o vínculo da caridade perfeita. Então, tiraram o vínculo da caridade que é Nosso Senhor e colocaram numa mesa. E aí, o que vai acontecer? Muitos vão morrer, porque realmente vão trocar a Deus por algo muito vil. Entre o altar e a mesa, há uma distância entre a luz do sol e a luz de um fósforo. E ainda muito maior, porque Deus é infinito. Isso vai acontecer sempre. Vão maltratar o Santíssimo Sacramento e Deus vai castigar as almas. Vão maltratar a Santa Missa, que é onde se confessiona o Santíssimo Sacramento, e aí as almas vão sofrer. E vão aí maltratar o sacerdócio católico, quer os sacerdotes não vivendo como devem o seu sacerdócio, e quer também os leigos não tendo consideração o sacerdócio católico, também nós vivemos uma crise. Tudo isso poderia parecer somente um breve repasso histórico, mas não, isso é uma atualidade. É uma atualidade que nos toca viver, porque nós vemos que é verdade que há muitos séculos não existe o ágape, mas só que fizeram da missa um ágape. Se os senhores pegarem, nem tem o trabalho, mas de abrir o missal de 1969 e olhar as primeiras palavras que Paulo VI vai definir a Santa Missa, ele vai chamar o quê? Sagrada Sinaxis, ou ceia do Senhor, ou missa. Então, primeiro é uma ceia, uma sinaxis, uma comida e talvez missa. Então, segundo plano, para que as pessoas ouvindo este nome missa entendam alguma coisa. Mas ele pegou o que? Ele esvaziou a missa do que ela tem de missa para ser missa e ele encheu isso de um ágape. É um banquete. Mesmo que não podemos ser desonestos, hein? A Santa Missa tem um contexto banquete. Tem. Mas é um contexto de um banquete sacrificial. Por que tem um contexto de banquete, em certo aspecto? Porque nós comemos aquela comida, mas aquela comida que nós comemos não é a comida de um ágape, é uma carne que foi imolada. Então, quando nós ingerimos o sacrifício, nós estamos fazendo o quê? Uma comida. Então, é uma refeição sagrada.
Mas só que a missa é uma refeição? Não, a missa é um sacrifício. Porque o fato de ingerir é o terceiro aspecto do sacrifício. O primeiro é imolar. Aí tem o ofertório. Não, o oferecimento, perdão, oferecimento da vítima. Por isso, na Santa Missa, e em todos os ritos que os senhores puderem observar, antigos católicos, se oferece não é um pão e não é um vinho. Se oferece o quê? Uma vítima imaculada e o cálice da salvação. Por quê? Porque é isso que se oferece a Deus. E depois, qual é o segundo aspecto e aí se realiza a Santa Missa? O sacrifício, quando se consagra o pão no corpo de Nosso Senhor e o vinho no seu sangue. Aí temos o sacrifício. Aí o terceiro aspecto, que também é essencial, é ingerir. É que se consuma o sacrifício, aí nós temos a comunhão. Por isso os sacerdotes estão obrigados, toda vez que celebra a missa, comungar, para a integridade do sacrifício. Mas agora falar assim, a Santa Missa é um banquete? Não. Porque ela não se define por um aspecto, ela se define pelo todo. E qual é o todo que nós fazemos no ofertório, na consagração e na comunhão? Nós fazemos um sacrifício. Por isso São Paulo vai dizer, nós temos um altar. Ele usa uma palavra grega que designa altar de sacrifício. Não usa uma mesa sacrificial ou qualquer outra terminologia que no grego é vasta, mas usa uma palavra que designa o que? Um altar onde se oferece uma vítima a Deus, Nosso Senhor. Todas as consequências deste abuso, nós vamos ver. Não vou relacionar a missa nova com o corona. Não, porque tem muito entre 1969 a ano 2020, passaram-se muitos anos, e os castigos de Deus são instantâneos. Agora vamos à missa nova em 1969, a apostasia que começou antes e é coroada com esta nova mudança de rito. E não uma mudança somente ritualística, é uma mudança de doutrina, em que agora vão rezar com uma doutrina nova que é realmente oposta à doutrina católica. E esta apostasia é uma enfermidade da alma, que é tão grave quanto a enfermidade do corpo. A enfermidade do corpo, por grave que possa ser, vai nos levar à sepultura. Mas a enfermidade da alma, em matéria de fé e moral, nos leva, se não remediada, ao inferno. E aí nós vamos ver que esta conduta moderna de um banquete fez a igreja virar um salão de festa. E Deus agora apagou as luzes e a festa acabou e as almas estão todas perecendo no caminho, porque faz mais de 50 anos que tem fome de Deus, porque ninguém vai à igreja para comer. Nós vamos para receber o corpo de Nosso Senhor. Mas agora vão falar, padre, mas estamos já sem missa há um tempo. Sim, desde 1969. Hoje, somente por razões humanas, em que todos se prostraram a razões humanas do Estado muito mais importante do que Deus, aí então todos estão sem missa, sim, mas já faz muito mais, são décadas sem missa. Por isso o homem hoje está perdido, inclusive nas coisas mais humanas. Todos desnorteados, todos confusos, porque é o momento que faz tanto tempo que não se tem a luz de Deus, da graça, do sacrifício do altar, então as pessoas vão se tornando, São Paulo usa uma palavra, imbecis, seria estúpidas, entorpecidas de ignorância e de trevas e de horrores. Isso é uma enfermidade. Porque dessa enfermidade espiritual surgem enfermidades ao corpo. Tantos problemas psiquiátricos, psicológicos hoje, por quê? Porque falta Nossa Senhora. Depois tantos problemas físicos gravíssimos, porque vem de desordens morais. E por que essas desordens morais que reinam? Porque falta Nosso Senhor. E por que falta Nosso Senhor? Porque Nosso Senhor não se deixa encontrar? Não, Ele se deixa encontrar, mas faz tantas décadas que Ele já não é dado para as almas. As confissões vão lá e saem com decreto de canonização. O pior pecador que sair do confessionário tem declarado a sua beatificação e na próxima confissão a sua canonização com festa de oitava, porque hoje nada é pecado. Aí vamos supor que essas almas canonizadas por seus péssimos confessores vão comungar, vão ter comunhões sacrílegas. Aqueles que encontrarem de fato Nosso Senhor numa missa, hein? Agora imagine aqueles que nesse estado de confusão, que foram canonizados nos seus pecados, aí vão comungar Nosso Senhor e não encontram Ele nem lá. Bom, podemos pensar, padre, mas é um pecado a menos que não tem sacrilégio. Sim, não tem sacrilégio, mas tem idolatria. Isso também ofende a Deus, hein?
O sacrilégio dá um tapa na face de Deus, mas a idolatria também dá um tapa direto na face de Deus, porque é um pecado contra o primeiríssimo mandamento, que é amá-lo sobre todas as coisas. E nós, como católicos, temos o direito de assistir uma missa e encontrar Deus imolado em cima do altar. E se nós não encontramos Deus imolado sobre o altar, estão nos enganando. E tentando enganar a Deus, porque isso que é feito, quem mandou fazer? Nosso Senhor. Fazer isto, ele disse, em memória minha. Ele não disse para fazer a última ceia. O texto sagrado diz, acabou a última ceia, ele tomou o pão. E aí ele dá graças, parte, abençoou e disse, tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isso é meu sangue. E fazer isto, ou seja, o que ele acaba de fazer, e não a última ceia. Então, fazer uma missa que não foi mandada, que virou a última ceia, é desobedecer o mandato divino. Aí podemos falar, sim, padre, isso é um problema das autoridades, é verdade. Mas também é um problema daqueles que entenderam que há um engano e continuam querendo ser enganados, colocando às costas das autoridades, porque cada um é responsável por sua fé. Deus deu a fé para cada um de nós particularmente, e se nós devemos conservá-la, por isso Deus dá luzes às autoridades quando se apartam, para que os fiéis também enxerguem aonde tem perigo para a sua fé e mantenham sua fé límpida. Outra consideração a ser feita segundo o texto, então, são as partes penais da profanação ao Santíssimo Sacramento. Então, vimos que por parte dessas mudanças conciliares é dado uma comida, um banquete que não é sacrificial, no lugar da carne sacrificada, do sangue derramado de Nosso Senhor, que é no sacrifício do altar. Por outro lado, temos que considerar a parte daqueles que têm a Santa Missa mesmo. E aí nós vamos ver que também Deus nos castiga. Porque os que têm a Santa Missa, os que nesta crise da igreja permaneceram fiéis a Nosso Senhor, enquanto a guarda da fé, como Ele nos deu, e do santo sacrifício como é celebrado, mas muitos daí aí é tão grave quanto os outros, judiam de Nosso Senhor. E nós vamos ver aqui que a tradição, seja independente de quem aguardar, não está sendo fiel a Nosso Senhor, como os que nos deixaram como legado foram. Outrora, para comungar, se fazia um jejum que durava da meia-noite até o momento da comunhão. E, por bondade da Santa Igreja, não existia missa à tarde, porque as pessoas tinham que ficar no jejum natural. Conheço um caso de um sacerdote que já faleceu, que ele esteve na Segunda Guerra Mundial, e naquele então era muito difícil rezar a Santa Missa por razões óbvias da guerra. Então, que eles tiveram, por o bom senso católico, de quando podiam rezar a Santa Missa, e muitas vezes era umas 3, 4 da tarde, que eles conseguiam um lugar para encostar qualquer coisa, para colocar umas toalhas e rezar uma missa. E este sacerdote morreu quase centenário, dizia que ele ficava de jejum desde a meia-noite até as 4 horas da tarde para poder rezar a Santa Missa, porque não havia ainda a dispensa dada por Pio XII. Mas por quê? Poderíamos falar tempos de guerra, leis de guerra, estou com fome, vou rezar minha missa, vou comer para não desfalecer no altar. Por que não pensou assim? Porque não era liberal. Existe uma lei da igreja que manda jejuar, o jejum eucarístico é na Páscoa, é em Pentecostes, é em qualquer dia do ano que for comungar. E por quê? Porque quando estamos com o estômago cheio, nós não vamos rezar. É próprio do sistema digestório lá, pegar, quando tem comida, o sangue se aproxima, dá um pouquinho de sono, por isso temos um barrom, uma tranquilidade, porque começa um processo denso e às vezes prolongado, principalmente quem comeu demais ou comeu coisas pesadas. Então, o nosso Senhor vem a modo de comida sacrificada. Então, é digna da majestade divina que ele seja o alimento principal recebido pelas almas que o temem. Por isso o ágape terminava meia-noite e aí eles começavam a rezar e a Santa Missa começava a nascer do sol. Então tinham 5 horas aproximadamente para digerir o que eles haviam comido. E a Santa Igreja tirou o ágape e ficou o quê? O jejum, porque o jejum é apostólico. E Pio XII, na sua carta, quando ele dá dispensa, no último parágrafo, ele vai dizer que isso é um costume apostólico. Ele não está suprimindo o costume apostólico, ele está dando permissão para que nós tenhamos somente 3 horas de jejum eucarístico.
que aconteceu? Como somos liberais, nós pegamos as permissões e fazemos o quê? Uma lei. E nós pegamos a lei e fazemos o quê? Uma permissão. É o revés. E aí o que vai acontecer? Vamos ficar com 3 horas de jejum eucarístico, tem pecado nenhum. O Santo Padre nunca permite uma coisa que é pecado. Perfeito. Agora, o que acontece? As nossas 3 horas são mal calculadas. E às vezes nós nos aproximamos do Santíssimo Sacramento com menos de 3 horas para comungar. E aí fala, é mais importante comungar sim, mas só que se nós não preparamos a comunhão, a nossa comunhão vai ser uma comunhão mal feita. E aqui eu falo do sacrifício do altar, hein? Não estou falando do modernista que faz qualquer coisa. Eu estou falando do tradicionalista que não faz as coisas da maneira tradicional. E é uma ofensa a Deus? É uma ofensa à divina majestade de Deus, quando nós comungamos sem o jejum das 3 horas, pelo menos. Sim, é pecado. Por outro lado, outras coisas que se devem fazer, que obviamente não são pecados, mas quem sabe quem é o Santíssimo Sacramento fará, que é a preparação. Nós vamos comungar então com um jejum quase apertado e talvez vamos ficar o último a comungar para ganhar 2 minutinhos para chegar nas 3 horas redondas. Isso acontece por quê? Porque nós não preparamos a nossa comunhão, ou demos mais importância para a comida do que para a sagrada carne e sangue de Nosso Senhor que vamos ingerir. Se estamos em cima do relógio, é porque nós estamos mal preparados. Depois, as orações. As orações que todos os manuais de piedade antigos tinham preces preciosas e normalmente eram longas, e não são preciosas por serem longas, mas o texto cumprido mostrava a importância de rezar antes de comungar. E então nós saímos da mesa, vamos viajar para assistir à Santa Missa, calculamos o tempo, mas tá bom, o jejum está aí às 2 horas e 57 minutos de jejum. Mas e as orações? Nada feito. Às vezes um terço repartido, dezenas de Ave Marias que temos que juntá-las pelo caminho para formar talvez uma dezena ou meia dezena. E alguma conversa que faz tempo que nós não nos vemos e começamos a conversar entre oi, salves Marias e cumprimentos e etc., em que nós vamos tratar mais a caridade humana que a caridade divina. Porque nós podemos fazer isso depois da ação de graça, nos abraçar e etc. Mas só que a Nosso Senhor, nós tratamos Ele como o pior dos mortais. E aos homens nós tratamos como se fossem os mais deuses. E isso é o quê? Isso é modernismo. O homem virou Deus com o humanismo conciliar. Aqui o homem é simples mortal e Deus é Deus com toda a sua magnificência. E nós também estamos tratando o Nosso Senhor como trata o pior dos modernistas, mas nós somos tradicionalistas. Isso, por favor, isso que nos incrimina mais. Porque não é só assistir a missa tradicional, é tratar Nosso Senhor nesse sacrifício como os nossos outrora o trataram. E se fazia orações antes da comunhão. A imitação de Cristo vai dizer, para nos exortar a importância da preparação, ele dá alguns exemplos bíblicos, Tomás de Kempis. Ele vai dizer assim que a Arca de Noé levou anos para ser feita. Se me falhar a memória, levou 100 anos. Para guardar o que? Animais, para não naufragarem aí no castigo de Deus. E nós vamos guardar dentro de nós Deus. E nós poderíamos fazer horas de preparação e não seria suficiente. Mas nós não fazemos minutos. E isso é realmente absurdo. Ele vai citar um caso um pouquinho mais nobre, que é a Arca de Moisés, a Arca da Aliança. Que para guardar uma madeira, que é o báculo de Arão, que floriu, um monte de pão, um jarro do maná, que era pão, nada mais que pão, vindo do céu, mas pão. E para guardar as tábuas, que era o mais nobre, que Deus escreveu os 10 mandamentos, Moisés pegou uma madeira incorruptível e revestiu de ouro. E nós vamos guardar Deus, que é muito mais do que o que ele escreveu com o dedo, porque é ele mesmo, junto com seus dedos, corpo inteiro, hein? E nós vamos fazer uma preparação num coração corrupto e que não tem o ouro da caridade para com Deus, não está revestido para enobrecer nossas almas. Isso é grave, hein? Aí vamos deixar que os modernistas sofram as consequências das suas traições. Agora vamos considerar as nossas traições para com Deus, então nós temos também razões para estarmos doentes e morrermos muito mais do que eles. Porque eles judiam de uma mesa humana e nós judiamos do altar de Deus. E isso daqui é um sacrilégio gravíssimo. E se não chegar ao sacrilégio, chega uma irreverência muito grande contra Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. E como não fora pouco, nós comungamos
Fisicamente falando, as espécies ficam no nosso organismo por 15 minutos, aproximadamente. Então, esse tempo, a piedade sempre dedicou à ação de graças. Aí cada um faz a sua. Normalmente, vosso servidor reza alguma coisa para os que estão mais distraídos, mas cada um faz a sua. E muitas vezes acabou o último evangelho, nós temos o que? Outro parecer liberal. Falou, não, padre, entre a comunhão, a ablução que o senhor fez e as orações e o último evangelho já dá uns 10 minutos. Então, precisa só de 5 minutos. Por favor. Isso é tão liberal quanto aquele que chega em 2 minutos, em 2 horas e 45 minutos de jejum eucarístico, porque o relógio de Deus, queridas almas, não são os nossos relógios, hein? Os nossos relógios para Deus sempre têm um tempo curto, mas o relógio de Deus para conosco sempre tem todo o tempo para nós. Então, temos que ajustar os nossos relógios aos de Deus. Nós não podemos andar nos segundos e minutos e coisas tão em cima da lei, que anda em cima do muro, assim, da lei, do número, realmente vai cair para um extremo ou para o outro. Mas nos extremos não encontrará nosso Senhor. Então, vamos refletir sobre isso nesse dia em que nós instituímos o sacramento, o Santíssimo Sacramento, e ver por que, então, muitas vezes nós não temos a Santa Missa. Não é só a ausência de sacerdote, hein, que Deus pode fazer, como ele disse, pedras, filhos de Abraão, e então ele pode fazer sacerdote de pedras. Hein? Não é a crise da igreja, porque mesmo em épocas de crise, sempre houveram muitos sacerdotes, do lado apóstata e do lado fiel, sempre. E hoje é algo quase inédito. Nós temos poucos que se mantêm. Agora, será que se não é a nossa conduta que, tendo as coisas de Deus, não tratamos como os que foram de Deus trataram? Então fica a reflexão para nessa Semana Santa ajustarmos os nossos parafusos e deixar os modernistas que eles renderão conta das obras deles. Mas nós também renderemos as contas nossas para com nosso Senhor, e Deus nosso Senhor não usará de nós com menos rigor que com os outros. Então é fácil apontar o altar deles, a traição deles, a mazela que eles fazem, mas só que lembremos que nós fazemos entre nós não deixa de ser mais grave do que as que eles fazem. Eles judiam de coisas humanizadas, que tem alguma coisa de Deus. Tem que vasculhar e se alguém encontrar, bom, foi um bom procurador. Agora, entre nós as coisas de Deus são evidentes a quem tem fé e a quem não tem. Então judiá-las mostra uma malícia imensa e uma falta de fé enorme. Então façamos essa reflexão e no dia de hoje peçamos a Nosso Senhor a graça de amar o que Ele nos deu. E aí nós não seremos traidores, como foram todos, hein? Desde Judas, que conheceu o Nosso Senhor muito bem, até o último apóstolo que houver na história da humanidade. Porque conhecer não é suficiente, tem que amar o que nós conhecemos. Senão nós imitaremos a ruína deste infeliz e estaremos eternamente com ele, que é a pior desgraça, junto com piores do que ele, que é o demônio, e isso não é o que nós buscamos nessa vida. E para isso devemos então ter uma grande devoção a Maria Santíssima. Não é à toa que ela é chamada Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, poderia parecer um romantismo piedoso, não. Porque Nossa Senhora nos deu o Santíssimo Sacramento, que é Nosso Senhor na encarnação. Graças à encarnação, nós temos o Santíssimo Sacramento, que Nosso Senhor só pode ter instituído o Santíssimo Sacramento por causa da sua encarnação, porque ele vai ter corpo e sangue. Então nós devemos isso a Nossa Senhora. E Nossa Senhora, a tradição conta que depois da ascensão de Nossa Senhora, ela comungou. Ela comungou como qualquer outra alma temerosa de Deus. Não, ela comungou com uma alma mais temerosa de Deus. Então imaginemos a preparação de Nossa Senhora, hein? Mesmo ela sendo mãe de Deus, ela podia muito bem sair de conversar com Santa Isabel e ir ao altar de São João e comungar, porque ela sempre estava de abismo de graça, mas Nossa Senhora se preparava, mesmo sendo a alma mais preparada para comungar. E ela fazia ação de graça, e a tradição conta que ela sempre rezava o Magnífica como ação de graças, que é uma oração muito oportuna para rezarmos também, para agradecer a comunhão. E assim, se ela, sendo a alma mais preparada, sempre preparada, se preparava, quanto mais nós que não somos almas preparadas. E para isso nós devemos pedir a Nossa Senhora, por isso aquela ejaculatória piedosa, Nossa Senhora, não, Mãe do Belo Amor, preparai meu coração para receber Nosso Senhor. E é ela que prepara aos que lhe são devotos. Por isso a devoção a Nossa Senhora nos leva ao Santíssimo Sacramento, e nos leva com temor, com piedade, com amor a este sacramento. Então peçamos a ela que nos ajude para recebermos Nosso Senhor bem, e as poucas vezes que se o recebemos bem, vale por muitas vezes recebido de maneira parca, de maneira medida, de maneira egoísta, de maneira muito vil.
Então, o importante é recebê-lo, amá-lo e ser-lhe fiel. No que aparece pouco, se é bem feito, é o mais que suficiente. É uma medida desbordante de graças e de bênçãos de Deus nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.